Como fazer uma orquídea enraizar rápido, crescer e se desenvolver super saudável? Pessoal, eu tenho visto nos últimos dias aí que uma das principais dúvidas, principalmente entre os iniciantes, é sobre o enraizamento. Como vocês sabem, né, se a planta não tem raiz saudável, ela não vai conseguir se desenvolver, vai desidratar, vai ficar feinha e muita gente faz errado na hora de plantar a sua orquídea, na hora de cuidar para que ela enraize bem. Para vocês terem uma ideia, você não precisa nem usar enraizador para ter uma planta saudável, forte e com um monte de raízes novas. No vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas aqui para vocês, muito simples e as dicas mais fáceis possível aí para vocês terem plantas enraizadas, terem plantas incríveis com várias raizinhas novas se desenvolvendo. Então, se você está tendo algum problema com o enraizamento de alguma orquídea que você tem aí, acompanha o vídeo de hoje, segue as dicas que eu vou passar para vocês, tá? Não vai precisar comprar nada, é tudo grátis, é tudo simples para vocês terem plantas bonitinhas aí. Antes de iniciar o vídeo, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje, vamos ver o segredo para o enraizamento dessas plantas. Então, gente, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Muita gente vai perguntar aí agora, se não precisa de enraizador, então como que eu faço para minha bendita orquídea enraizar e se desenvolver bem? Pois é, o enraizamento das orquídeas é um dos assuntos assim mais fáceis que existe, né? É uma coisa muito fácil da gente conseguir, porém tem que seguir algumas dicas e eu vou passar para vocês aqui agora. Pode ser que algumas dessas dicas vocês já tenham visto em algum vídeo que eu passei aqui já, né? Vídeos anteriores aí, porém nesse eu vou tentar juntar tudo, todas as dicas aí sobre enraizamento e, igual eu falei, sem precisar utilizar nenhum enraizador. Até você que está começando aí, tem a primeira orquídea, não tem adubo, nunca utilizou nada nela, você vai conseguir fazer essa planta se desenvolver e enraizar. Muita gente, quando está começando, comete alguns erros muito simples que vão definir o sucesso ou fracasso, principalmente das raízes, tá? Porque hoje a gente vai falar simplesmente só de raiz e eu vou focar hoje, né, sobre como vocês vão conseguir ter um enraizamento sem enraizador, tá? Vocês sabem aí, quem me acompanha sabe que eu não utilizo enraizador nas minhas plantas e mesmo assim eu consigo, né, as plantas enraizadas se desenvolvendo perfeitamente. Até essa aqui que tá sem substrato nenhum, tá com um monte de raízes novas, a planta tá super bonitinha, super desenvolvida e inclusive além dessa, né, tem várias outras plantinhas aí, ó, que a gente tá fazendo plantio, fez o plantio recentemente na verdade, ó. Estão todas saindo raizinhas novas, tá? Eu cultivo as minhas no carvão, mas todas essas dicas que eu vou passar para vocês aqui hoje, pode ser até com outro tipo de substrato, o que importa, né? Igual eu falei, é seguir algumas dicas básicas aí para o enraizamento das orquídeas. Um dos principais erros das pessoas que estão começando aí é simplesmente não deixar a planta quieta, entende? Então assim, cada planta tem o seu tempo. Às vezes, alguma orquídea que você plantar aí rapidinho desenvolve raiz. Planta hoje, semana que vem já está começando a enraizar. Outras plantas vai demorar um pouco mais de tempo. Algumas orquídeas demoram mais de mês para mostrar um desenvolvimento após o replante. E isso a gente tem que entender. É o processo de cada planta, cada orquídea se desenvolve de uma forma. Algumas são mais rápidas, outras são mais lentas. Porém, o que vocês têm que ter em mente é que não pode ficar mexendo. Plantou, deixa lá, não fica mexendo, não fica trocando de lugar, não fica replantando de outras formas, né? Ah, eu plantei, já tem 15 dias que eu plantei, nunca mais saiu raiz nova, eu acho que a planta vai morrer, tá desidratando, tá ficando, né, meio esquisita aí, eu acho que eu não plantei certo, então vou pegar, tirar ela daqui e amarrar num tronco, aí passa mais 15 dias, eu tiro do tronco, amarro e coloco ela num vasinho, e aí cada mudança dessa, cada vez que você mexe na planta, né, às vezes ela pode estar pertinho de começar a desenvolver novas raízes, mas você vai lá, mexe, tira ela de um lugar, coloca no outro, ela vai se adaptar de novo, ela vai se estressar com essa nova mudança e vai atrasando cada vez mais o enraizamento, vai passando o tempo. Se você for fazendo isso, pode passar até um ano, a planta não vai desenvolver, não vai enraizar, vai ficando cada vez mais feia, debilita e no final morre, né? Então assim, o importante é você plantar da maneira certa, saber o jeito de plantar uma orquídea e depois que fizer o plantio, deixa lá, não mexe, tá? Essa orquídea aqui a gente replantou não tem muitos dias, quem acompanha o canal aqui vai saber, vai lembrar, né, que a gente replantou ela recentemente ali, ó, já tá saindo pontinha nova de raiz, né? E o que eu fiz com essa planta? Replantei ela, deixei quietinha, não mexi. Olha ali, ó, um monte de pontinha nova de raiz
saindo. Ah, mas a planta desidratou um pouco. Por quê? Quando você muda ela de substrato, quando você compra uma orquídea, traz ela para sua casa, o ambiente vai mudar. A planta vai ter que se adaptar. Para ela se adaptar, ela vai tirar energia de onde? Dos bulbos e das folhas. Por isso é muito normal, depois que você faz um plantio, desidratar um pouquinho, murchar um pouquinho os bulbos, né? Mas assim que ela começar a emitir novas raízes, ela vai se recuperar normalmente. Também é super normal, depois de um replante, algumas folhas, principalmente as mais velhas, as mais antigas, amarelar e cair um pouquinho. Só que quem está começando agora, quem é iniciante, não entende muito bem sobre o cultivo das orquídeas, fica com medo, acha que matou a planta e acha que a melhor coisa para se fazer é mudar a planta de lugar, né, para ter um desenvolvimento, sendo que isso que vai atrasar cada vez mais o desenvolvimento da orquídea. Igual eu falei para vocês, para fazer uma orquídea enraizar, não é necessário enraizador. É bom? Sim, quem quer usar pode? Pode, não tem problema nenhum, ele vai acelerar e tudo mais. Só que as orquídeas enraizam naturalmente, tá? Elas não vão parar de enraizar aí só porque não tem um enraizador, só porque não tem alguma coisa ali, algum adubo, alguma coisa que você coloca. Porque elas vão tentar, enquanto elas estiverem vivas, enquanto estiver verde, ela vai tentar se desenvolver de alguma forma. Elas são plantas bem persistentes, vamos dizer assim, né? Então é bem fácil a gente conseguir o enraizamento desde que não fique mexendo demais com a planta, coloque ela no ambiente correto e principalmente tenha uma umidade legal, né? A gente não pode exagerar, igual eu sempre falo para vocês, porque senão vai apodrecer todas as raizinhas que estão saindo, raizinhas novas e tudo mais. E se você faltar também, a planta vai desidratar cada vez mais, gente. Então assim, molhar sempre que você vê que está secando o substrato, não deixa secar por muito tempo, não fique encharcando. Ah, eu plantei a orquídea, ela está desidratando, eu vou enfiar água nela ali para ela desenvolver logo, para ela reidratar. Não vai funcionar. Quanto mais água você joga, quanto mais excesso de umidade tem, pior vai ficar o desenvolvimento da planta, entendeu? Então tudo tem que ser da maneira correta e ter paciência, que isso é uma das principais coisas que a gente tem que aprender quando está cultivando orquídea, porque sempre vai ter uma plantinha que vai atrasar, sempre vai ter uma plantinha que vai demorar a mostrar um resultado mais do que as outras. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Essa aqui, por exemplo, ó, fiz o plantio, não utilizei enraizador nem nada na planta, simplesmente molhei do jeito certo, inclusive eu não molhei elas ontem, vocês podem ver que tá bem seco o substrato, principalmente quando tá em cachepô, seca rápido demais, né? E aí o que que acontece? Não tem umidade excessiva, eu só molho quando eu vejo que secou, então hoje é dia de molhar, né? Amanhã eu não vou molhar de novo, porque se eu ficar encharcando a planta sempre vai apodrecer tudo, vai apodrecer bulbo, vai, né, matar a planta. Então, seguindo isso aí, ó, rapidinho ela já começou a desenvolver raizinhas novas, os brotinhos continuam desenvolvendo, ela desidratou um pouquinho, mas é porque ela tá tirando energia, né, desses bulbos aí para poder enraizar. Assim que as raizinhas estiverem grandes, ela se reidrata, ela se desenvolve novamente. O importante é nunca deixar ela bamba no vaso, porque senão não desenvolve. A raizinha sai ali, vem um vento, você molha, vem uma chuva, aquela raizinha fica passando no substrato, machuca e não enraiza. Então, primeiro ponto, deixar firme no vaso, vaso pequeno, substrato que não mantém muita umidade, não exagerar nas regas, né, e simplesmente aguardar, porque igual eu falei, algumas vão ser mais rápidas, outras não. Essa aqui eu plantei rapidinho, desenvolveu. Já essa Schomburg, que eu já tinha ela há muito tempo, fiz um replante nela, porque o vaso estava ficando pequeno, demorou, gente, já deve ter uns 20 dias que eu fiz o plantio nessa orquídea. Quem tá começando, né, se tivesse feito um plantio de uma orquídea igual essa aqui, e tivesse passado 15 dias, não tivesse mostrado enraizamento nenhum, a maioria das pessoas tiraria daqui e plantaria de outro lugar. E aí se você tira daqui e planta em outro lugar, ela pode estar bem próxima de desenvolver raizinha nova. Quando você mexe, todo esse processo vai ter que começar de novo, a adaptação da planta vai atrasar mais as raízes. E isso não deixa enraizar, entendeu? Então, tendo a umidade ambiente, não exagerando nas regas, igual eu falei para vocês, cuidando certinho, mesmo sem adubo, você consegue um desenvolvimento das raízes. É só não ficar mexendo muito. Então, a gente plantando, deixando quietinho e aguardando, o resultado vai vir, entendeu? Não tem como não vir. Olha só para vocês verem, demorou uns 20 dias, igual eu falei, e agora ela já começou a sair uma raizinha nova, coisa que se eu tivesse tirado ela daqui de novo, colocado em outro lugar, essa raizinha atrasaria e não desenvolveria, né? Ela desidratou um pouquinho, sim, porque ela estava se adaptando nesse novo ambiente, ela estava plantada num vasinho de plástico, tem mais umidade, plantei num cachepô, a umidade não vai ter igual tava lá no vasinho de plástico, entendeu? Então ela se adapta, né, nesse novo ambiente, nessa nova forma de cultivo, né? E é super normal atrasar um pouquinho, é super normal ela murchar um pouquinho, mas agora que a raizinha nova tá saindo, é só continuar com as regas certas, não exagerando, né? Que logo logo ela se reidrata novamente. Pra vocês verem, essa aqui ela amarelou uma folhinha só, caiu a folhinha e já mostrou ali um desenvolvimento
desenvolvimento, uma raizinha nova. Então, para vocês que estão começando, não precisem se preocupar. Desde que vocês replantem na hora certa, não exagera na umidade, o resultado vai vir, né? É bem importante esses pontos aí. Então, igual eu falei, essa aqui a gente plantou, né? Depois de alguns dias que eu fiz o plantio daquela ali, eu replantei essa outra Cattleya aqui. Olha só, essa outra aqui a gente plantou também no carvão, né? Ela ainda não começou a mostrar um desenvolvimento, vocês podem ver, porque ela vai demorar um pouquinho mais. Só que se observar ali, tá vendo? Que ela tá querendo sair uma raizinha nova, ela já tá querendo começar a desenvolver. Olha ali para vocês verem, ó. Então, agora é só aguardar. Se eu tivesse colocado ela aqui, esperado 5 dias, não enraizou, tirado e colocado em outro lugar, não ia enraizar, né? Então, do mesmo jeito, da mesma forma que aquelas que eu mostrei para vocês estão desenvolvendo, algumas demorou mais, igual a Schomburg, outras foi super rápido, igual aquela moita de Cattleya que eu mostrei para vocês. E assim, a gente vai tendo um desenvolvimento. Aqui a gente tem um Denfal que demorou bastante para mostrar um desenvolvimento, tá? Então, essa planta aqui, ela atrasou muito depois que eu fiz o plantio, mas tá aqui, ó, já desenvolveu 2 brotos novos, caiu um monte de folhinha, ficou só 3 folhinhas nele, né? Mas aqui, ó, já tá com 2 brotos novos, super bonitinhos, com as raizinhas já se formando, né? E isso só aconteceu por quê? Porque eu não fiquei mexendo. Imagina se eu tivesse pegado essa planta, passou 10 dias, não enraizou, vou tirar ela daqui e colocar no outro lugar. Tinha atrasado muito mais. Então ali, ó, já 2 brotos saindo e se desenvolvendo. A mesma coisa esse aqui. Esse aqui é um Dendrobium speciosum, né? Eu comprei ele, já deve ter mais de um mês, gente. Fiz o plantio dele, tudo bem. Esse aqui ele enraizou até rápido, sabe? Mas broto que é bom não desenvolvia de forma alguma. Foi atrasando, foi demorando, não via desenvolvimento, só algumas raizinhas que nasceram aí por cima. Depois de um tempão, mais de mês, ele já começou a desenvolver um novo broto, né? Para poder se recuperar aí, para poder, né, já se adaptou, na verdade, aí no novo substrato, no novo jeito de cultivo. Então são pontos muito importantes aí, né, para a gente ter ideia do tempo que leva para algumas plantas desenvolverem. Por exemplo, uma Cattleya valqueriana, uma Cattleya nobilior, ela pode demorar bem mais a mostrar um desenvolvimento do que uma dessas Cattleyas híbridas, entendeu? Então tem algumas orquídeas que vão emitir uma brotação por ano, essas plantas vão demorar para mostrar um resultado, principalmente o enraizamento depois que você planta. Outras já são super mais rápidas, né? Tipo as Phalaenopsis que vivem florindo, vivem se desenvolvendo, rapidinho já mostra resultado. Que inclusive aquela que a gente plantou na garrafa PET com reservatório, vocês podem ver, já tá saindo folhinha nova, ó. Já saiu folhinha nova e ela tá desenvolvendo uma raizinha. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ali a pontinha nova de raiz já crescendo. Tá vendo, gente? Então isso aqui, ó, foi muito rápido. Rapidinho, depois que a gente fez o plantio, ela já desenvolveu ponta de raiz nova e inclusive tá saindo um brotinho ali, ó, na verdade uma haste floral, tá vendo? No pezinho dela. Então, ó, Phalaenopsis é super rápido, desde que vocês sigam as dicas que eu sempre passo pra vocês. Essa outra aqui também. Só que essa plantinha aqui, por exemplo, ó, essa de lá, ela tava um pouco debilitada, ela não tinha nenhuma raiz. Ela demorou bastante para mostrar um desenvolvimento. Agora ela já se recuperou, já tá saindo folhinha nova e saiu uma raizinha, entendeu? Então, o segredo do enraizamento que eu quero passar aqui para vocês, se ainda não ficou claro aí, né, o que eu quis dizer no vídeo de hoje, é principalmente paciência, não ficar mexendo na planta, não ficar replantando, não é porque demorou, fulano plantou, demorou uma semana, já mostrou raízes. Eu plantei a mesma orquídea, já tem uns 15 dias e até agora nada de desenvolvimento. Isso é normal, vai depender do ambiente, vai depender do clima, vai depender de tudo. Então, se você fez o plantio certo, o vaso não tá grande, a planta ficou firme, tá molhando direitinho, a umidade ambiente tá legal, não tá um ambiente seco demais, né, que isso é muito importante. E principalmente se a planta não tá totalmente na sombra, é só você aguardar que rapidinho desenvolve, tá? Sempre lembra do seguinte: fez o plantio de uma orquídea, passou um tempinho, não tem nem um mês que plantou, não teve desenvolvimento, você tá com vontade de tirar ela dali e colocar no outro lugar? Lembra, ela pode estar bem perto de emitir uma raiz nova, ela pode estar bem perto de começar a se desenvolver e, se você mexer na planta, isso vai atrasar bastante, tá? As orquídeas são plantas lentas, então algumas vão demorar um pouco mais para desenvolver. O papel da gente, né, no cultivo delas e aguardar o desenvolvimento das raízes é cuidar certinho
certinho, tá? Sem exagerar e sem faltar nas regas aí. E lembra uma coisa também, elas vão enraizar naturalmente, desde que elas estejam verdes e você dá o ambiente correto, vai enraizar. Quer usar enraizador para acelerar? Pode, não tem problema, pode usar, é só não exagerar, né? Agora, não quer usar enraizador, tá com uma plantinha aí, a primeira que você ganhou, a primeira que você comprou, não tem nenhum adubo na sua casa e ouviu falar, né? Ah, eu ouvi falar, não sei quem, minha amiga falou que sem enraizador ela não vai desenvolver. Vai desenvolver sim. O que faz uma orquídea enraizar é ela estar estável no vaso onde você plantou, ficar quieta no ambiente e ter uma umidade boa, tá? Então, se você cultiva suas plantinhas em um ambiente muito seco, tenta melhorar essa umidade, tá? Faz igual aqui, ó. Põe um monte de plantinha junto, deixa essas orquídeazinhas assim, ó, onde tem uma umidade ambiente legal, que quanto mais você melhora, principalmente a umidade do lugar que elas estão, do ambiente, não estou falando só de umidade ali dentro dos vasos, não. A umidade do ambiente, o ambiente agradável, fresquinho, que você entra, você vê que não está aquela coisa totalmente seca, né? Se a umidade está legal, é só aguardar que o enraizamento vai melhorar 100%. Agora, se você cultiva num lugar muito seco, elas até enraizam, mas não enraizam de uma forma muito legal, tenta melhorar essa umidade, igual eu falei, tá? Ah, eu não tenho muita planta para colocar dentro do orquidário para melhorar a umidade, faz simplesmente o seguinte, à tardezinha, hoje não é dia de molhar a planta, o que você faz? De tardezinha, joga uma água por cima, nas folhinhas só, não precisa de ficar molhando o substrato todo dia, né? Então aqui, geralmente, um dia eu molho tudo bem molhado, porque é o dia das regas mesmo, no outro eu jogo uma água por cima, só nas folhas das plantas, das orquídeas, em tudo, a umidade ambiente melhora, e desde quando eu comecei a fazer isso, o enraizamento melhorou 100%, tá? Então é super simples, super fácil, é só vocês seguirem aí, né, essas dicas e aguardar, tá bom? Essa plantinha aqui, igual eu falei pra vocês, ó, plantei ela rapidinho, ela já desenvolveu raizinha nova, essa aqui da mesma forma, né? E o substrato, gente, isso não importa muito, tá? Muita gente fica ligado demais no substrato, que substrato que vai fazer a planta enraizar? Ela vai enraizar até na pedra, até num tijolo que você colocar, a planta vai enraizar. O que importa é você manter a umidade certa. O substrato nunca pode ficar encharcado por muito tempo, porque se ficar, vai apodrecer, entendeu? Então, o que importa mesmo é o ambiente e a umidade que você dá para a planta. Não é adubo, não é qual substrato você está usando, não é qual tipo de vaso. Vai desenvolver em qualquer coisa. Até numa garrafa PET, se você furar o fundo da garrafa e plantar, vai desenvolver normal, né? O que vai importar mesmo, o que vai trazer resultado ou fracasso aí no seu cultivo é principalmente a frequência de regas e a umidade ambiente junto com a luz do sol. Elas não podem ficar totalmente na sombra. Lembre-se sempre disso, que quanto mais na sombra fica, mais fraca elas vão ficar e mais suscetível ao ataque de pragas e doenças elas vão estar, tá bom? E o que traz fungo para a orquídea é a água, tá? Água demais. Toma cuidado com a umidade exagerada, tá bom? Porque elas gostam de água, mas excesso não é muito legal não, tá bom? Então, assim, é simplesmente isso, né? Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, algumas pessoas sempre aparece alguém colocando nos comentários que, você falou que ia falar sobre enraizamento, né? Fazer uma planta enraizar rápido e até agora você não falou nada. O que você tá usando? Gente, não é usar alguma coisa, é simplesmente cuidar da forma certa, tá? Então eu acho que ficou bem claro aí, deu para entender, né, o vídeo, as dicas que eu quis passar para vocês, que é simplesmente isso. Por isso que eu falei para vocês que não vai precisar gastar nada para fazer isso, é só cuidar certinho, né? Não é plantar e deixar para lá, e também não é plantar e ficar molhando 3, 4 vezes por dia. Né? Então, assim, lembra que elas têm reservas de umidade e nutriente. Aquelas reservas ali garantem o desenvolvimento delas sem precisar ficar exagerando na umidade, entendeu? Então, o que muita gente erra é isso. E outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, só vou terminar de falar isso aqui para encerrar o vídeo, substrato velho, tá? Eu falei para vocês que o tipo de substrato não importa muito, é só você manter a umidade certa, mas nunca usa substrato velho. Nunca usa madeira podre. Comprou uma orquídea, replanta, porque elas vêm com substratos velhos e que mantém muita umidade. Quanto mais umidade manter e quanto mais velho for o substrato, mais vai queimar essas raizinhas novas, tá? Lembra que substrato, quando envelhece, começa a apodrecer, fica muito velho, ele vai se tornar ácido e vai queimar, principalmente essas pontinhas novas de raízes que estão saindo, tá? Então fiquem de olho nisso aí, mantenha sempre o substrato novinho, tá? Eu
plantei, agora quanto que eu vou replantar para trocar o substrato? De 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, mais ou menos isso, dependendo do substrato, né? Mas nunca deixa naqueles, principalmente que elas vêm quando a gente compra, tá? Porque eles sempre vêm muito ruins e isso pode trazer, né, a morte aí, o apodrecimento e até a queimadura, vamos dizer assim, dessas raizinhas novas que estão surgindo aí, né, nas plantinhas que sempre surgem nos brotinhos novos, tá? Então é isso, a dica de hoje era essa, não é nenhum produto, não é nenhuma coisa complicada demais pra gente estar usando, é simplesmente mudar um pouquinho alguns cuidados que às vezes você tá tendo aí e não tá muito correto em relação a elas, né? Se você muda uma coisa simples, a umidade, mudou a umidade, o resultado vem, depois vocês me contam aqui nos comentários, tá? É lógico que a gente tem alguns macetes, algumas regrinhas, algumas dicas legais aí para acelerar o enraizamento, igual o prego no substrato, né? Igual eu falei, pode utilizar algum tipo de enraizador, mas quem não tem, quem não quer usar nada, simplesmente água e sol na quantidade certa, ela vai enraizar e se desenvolver, tá bom? Mas enfim, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever aí para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês receberem aí, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!